Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Campos Novos, no estado de Santa Catarina, para acompanhar as perspectivas para a próxima safra de inverno, para a safra de trigo que vai vir aí pela frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Mirela Rossetto Bertoncello, ela que é engenheira agrônoma da Cooper Campus, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Mirela, é um prazer tê-la aqui novamente no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, é sempre um prazer estar com os ouvintes das Notícias Agrícolas. Mirela, a próxima safra de inverno vai se aproximando, o produtor já se preparando para iniciar as atividades. Como é que está esse planejamento? Insumos já estão todos comprados, o produtor já se preparando para iniciar o plantio? Sim, Guilherme, os nossos agricultores já estão todos bem planejados. Esse planejamento, na verdade, iniciou já na nossa safra de verão. Quando nós tiramos a nossa cultura do soja, a maioria dos nossos agricultores cobrem essas áreas antes do plantio de trigo, então muitas das nossas áreas já tem cobertura, já tem nabo, então assim, insumos já estão adquiridos para a próxima safra de trigo. E aí, quando é que devem começar essas atividades de plantio? Os nossos plantios iniciam quando abre o nosso zoneamento, que é a partir de 21 de junho até fim de julho na região de Campos Novos. E aí, quais são as expectativas para essa próxima safra? A gente deve ter, mais uma vez, um incremento de área cultivada? Sim, Guilherme, a gente está projetando para a Cooper Campus um incremento de 50% na nossa área de trigo. Nós trabalhávamos em torno de 4 mil hectares, esse ano a gente vai plantar 6 mil hectares de trigo. As expectativas são as melhores possíveis, a valorização do cereal é quem trouxe esse aumento de área para a região. Tanto que quando a gente olha os dados que a gente tem, Campos Novos como um todo, a gente projeta que ele vai plantar mais de 10 mil hectares de trigo. Isso, o nosso último levantamento para esse volume de área foi em 2011, que a gente fez 11 mil hectares de trigo. Então, desde 2011, a nossa área de trigo vinha caindo na região. E quais são, olhando hoje, né, as previsões, as perspectivas de clima, os mapas climáticos para essa safra? Por enquanto, aponta normalidade, aponta algum problema? O que a gente pode esperar já de prévia climática para essa safra? O que a gente tem ouvido e o que eles estão desenhando é que novamente vai ser um inverno mais seco. A gente já veio com um abril mais seco, agora choveu um pouco na região de Campos Novos, mas a nossa safra de inverno é para ser novamente um pouco mais seca. Porém, como o cereal está muito valorizado, o nosso custo fica muito bom. É por isso que o pessoal está investindo novamente em trigo. Nos anos que o valor do cereal fica muito baixo, com o nosso inverno às vezes mais seco, o nosso risco é muito alto e a nossa margem é muito estreita. E Mirela, falando de custos de produção, como é que foi para essa safra? Houve um incremento nesses custos que os produtores tiveram que desembolsar antes do plantio? Sim, todo mundo está vendo como o cereal também se valorizou, os nossos insumos deram uma aumentada, mas não foi na mesma proporção do aumento do cereal. Então, o nosso custo de produção hoje, aqui em torno uns 30, 35 sacos de trigo, a gente consegue fazer uma lavoura de trigo. Então, assim, para a nossa expectativa de rendimento, que pela tecnologia que a gente adota aqui na Cooper Campus, com um bom manejo, com cobertura, com cultivares de alto teto produtivo, é em torno de 70 sacos. Então, ela fica muito atrativa. E Mirela, falando só mais um pouquinho dessas questões de mercado, né? A gente tem visto essas valorizações, realmente é isso que tem incentivado o produtor a apostar mais nessa cultura na próxima safra. Sim, Guilherme, é isso. Na verdade, o nosso agricultor ele sempre teve histórico de plantio de trigo, mas como o preço do cereal ficava muito baixo, o nosso risco era muito alto, ele acabou migrando ou para umas áreas de aveia ou para umas áreas de pastagem e foi deixando o trigo de lado. Porém, o trigo para nós é importantíssimo. Se eu conseguir fazer uma cobertura, eu faço ciclagem com plantas de cobertura, ele ajuda na manutenção da lavoura, na otimização de maquinário, na otimização de mão de obra e ainda me ajudem muito no meu manejo de plantas daninhas também, porque eu rotaciono mecanismos de ação que eu posso utilizar dentro da cultura do trigo.
Mirela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas perspectivas para a safra de trigo que vem aí pela frente. Se você quiser deixar mais algum comentário, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, a gente que agradece o Notícias Agrícolas, somos grandes parceiros de vocês e só queremos dizer para vocês, produtores que nos ouvem, que aqui a gente precisa fazer bem feito o que está na nossa mão, planejar muito bem a nossa safra. E o que está na nossa mão, que é a escolha de cultivares, plantio, tratos culturais, fazer com capricho e com zelo. Isso é o que nós podemos fazer nesse exato momento. Mirela, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra aí na região. Muito obrigado. Combinado, um abraço, Guilherme, um abraço a todos. Essa é a Mirela Rosseto Bertoncello, ela que é engenheira agrônoma da Cooper Campus, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as perspectivas da cooperativa para a próxima safra de trigo lá na região de Campos Novos, no estado de Santa Catarina. A Mirela destacando uma expectativa de ampliar as áreas cultivadas com trigo em Campos Novos em torno de 50%, saindo dos 4.000 hectares para 6.000 hectares, uma perspectiva de, na região como um todo, chegar a 10.000 hectares cultivados com trigo, e aí o aumento no preço do cereal no mercado sendo o principal fator que justifica essa aposta maior do produtor lá da região na cultura do trigo. A Mirela destacando que as previsões climáticas, os mapas de clima apontam um inverno mais seco do que seria o ideal, mesmo assim esse aumento no preço do trigo acaba compensando tanto esse risco mais elevado da cultura, como também o aumento nos custos de produção que foram registrados para esse novo ciclo, mas a Mirela comentando aqui com a gente que o custo de produção para essa safra ficou aí em torno de 30 sacas de trigo por hectare, com uma produtividade esperada de 70 sacas por hectare, perspectivas muito boas de rentabilidade nesse ano, insumos já comprados, planejamento efetivado, produtor só esperando abrir o zoneamento para o início do plantio, que deve acontecer no próximo dia 21 de junho, plantio se estendendo até o final do mês de julho, e aí a gente, claro, vai acompanhar de perto como é que vai se desenvolver essa safra de trigo lá na região de Campos Novos, no estado de Santa Catarina. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.